Olá, pessoal. Aqui quem fala é o vereador professor Reinaldo, né? Nós vamos iniciar mais um bate-papo com um alagoano que chegou há 35 anos em São Paulo, ajudou a construir a Associação Unificadora Loteamento de Favela de São Paulo, foi secretário de Habitação na cidade de Correia de Castelo, criou o programa de regulação fundiária na cidade, programa Morar Bem, programa Bem Legal, chefe de gabinete da subprefeitura de Guaianazes do governo Haddad, chefe de gabinete do vereador Senival Moura, e hoje o nosso deputado, o doutor Jorge do Carmo, do PT. Boa tarde, deputado. Obrigado, viu, por atender a gente aí. Boa tarde, meu vereador, professor Reinaldo, do Partido dos Trabalhadores, do município de Embu, Guaçu. Saúdo você, saúdo todos os munícipes de Embu, Guaçu. Para mim é uma honra conversar com você, falar um pouco sobre a política, né? Você falou um pouco aí da minha história, da qual eu me orgulho muito. Tenho certeza que você também tem uma história muito bonita. Vamos lá, deputado. Eu queria a pauta, a pauta do dia aí, né? Nos últimos dias, quer dizer, né? É o coronavírus, o tal do Covid-19, né? Infelizmente. Como é que o senhor tá vendo esse problema? Como é que está sendo a reação do senhor com relação a esse problema aí? Vereador, a gente tem... esse é um problema mundial, né? É um problema que preocupa todos nós, cidadãos, que têm a vida, e esse momento é o momento da gente preservar a vida, da gente lutar por ela, da gente defender a vida. E essa questão de saúde pública tem sido, de fato, uma preocupação nossa. A Assembleia Legislativa está trabalhando virtualmente. Eu acabei de sair da sessão para fazer essa live com você. Nós temos falado muito da questão do coronavírus, dessa pandemia que assola o mundo e as nossas cidades, né? Nós estamos aprovando alguns projetos de declaração de calamidade pública no Estado, no município de São Paulo e nos demais 644 municípios de São Paulo. Mas é uma preocupação muito grande. Temos trabalhado virtualmente, né? Porque não dá para reunir, não dá para visitar os municípios, as cidades, as comunidades, mas a gente tem feito um esforço aqui para, mesmo em isolamento social forçado, trabalharmos. Agora está enxergando. Você me ouviu bem? Tá, eu escutei bem o senhor, eu escutei bem. Ok. Então, a bancada, deputado, como sempre foi uma bancada que sempre marcou presença nesses momentos, a bancada produziu um documento, né? O plano emergencial para enfrentar o novo coronavírus, né? E seus efeitos na economia, né? Isso aí, deputado, eu peguei e coloquei algumas ponderações aqui, até para o senhor poder explicar um pouco para a população o que o senhor vem fazendo aí. Foi dividido em 6 eixos lá, né? Aí, o primeiro eixo é sobre isolamento. Interessante, eu queria que o senhor desse uma explicada para a gente, né? Utilização de prédios públicos, tais como escolas, arenas poliesportivas e prédios públicos subutilizados, né? Para a gente, se caso necessitar desses espaços, que vai precisar, pelo que a gente está vendo aí, vocês deram essa sugestão. O governo chegou a conversar? Teve algum diálogo com o governo ou ainda não? Então, vereador, a gente elaboramos esse plano emergencial e começamos com a ideia de fazer um projeto de lei, né, a nossa bancada de 10 deputados na Assembleia Legislativa, dialogamos um pouco sobre o que cada um pensava para reunir esse documento. Inicialmente, nós pensamos em apresentar um projeto, mas fomos mais além, porque tanto a bancada quanto o diretório estadual, enfim, a sociedade exige que nós, deputados, reivindica que nós, deputados, apresentamos umas sugestões. E aí,
foi que nós pensamos num projeto, ou seja, num plano, melhor dizendo, que é um orientador, é um plano de alguns eixos, e o primeiro eixo ele tem como essa questão do isolamento social horizontal, que é a utilização de alguns equipamentos, como você mencionou. Levamos esse plano, com 6 eixos, como você já mencionou também, levamos esse plano para o governo. Houve uma reunião dos nossos líderes, o deputado Bárbaro, que é nosso líder da bancada, foi reconduzido, e a deputada professora Bebel, que é nossa líder da minoria. Ela também participaram de uma reunião para levar esse plano para o governo. Foram recebidos pelo vice-governador do estado de São Paulo e também pelo o secretário da Casa Civil. E nós demos publicidade falando e das nossas, nossos líderes representando o mercado, e nós levamos a nossa preocupação. E nós estamos ainda estava em sessão, como eu falei, nós estamos discutindo a utilização dos fundos do governo do estado, discutindo isso no plenário, porque nós temos fiscalizar, né, apresentar um plano e saber o que o governador e que a sua equipe, os secretários, irão, de forma a aproveitar esse plano para que a gente faça um combate, né, incisivo nessa doença que assola o mundo e assola a nossa cidade, o nosso estado. O governo do estado, ele está propondo aí uma bolsa, né, para as crianças que estudam nas escolas estaduais. Isso veio da bancada, essa ideia, porque está aqui, né, ó, a segurança sanitária alimentar para todos, né, produção e entrega de cestas básicas. Aí o governo está propondo um valor de R$ 55 por criança. Essa foi uma ideia nossa? Essa foi a ideia nossa. Essa foi a ideia que foi apresentada no nosso plano emergencial. É claro que o governador, João Dória, ele tem aproveitado que a presença na mídia, né, e ele não tem lá a humildade de dizer, essa proposta foi apresentada pela bancada. Mas para nós, nesse momento, vereador, o que importa é que nós estamos contribuindo, que nós somos solidários, que nós estamos preocupados com a saúde pública da população paulista, né? Então, assim, ainda que o governador não reconheça que são propostas importantes que foram apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores, nós, da bancada, o importante é que nós temos contribuído e estamos muito preocupados com essa questão dessa pandemia que ainda está, a gente não tem previsão, infelizmente. O governo federal, via a nossa bancada lá, ele liberou o recurso do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou seja, os municípios vão continuar recebendo esse recurso, né, e a prefeitura, a Secretaria de Educação, vai poder comprar a cesta básica para tentar minimizar esses problemas. E essa política que o governo do estado vem fazendo é muito parecido com o que o governo federal está implantando agora também, não é isso? É isso, foi bom você falar dessa questão da alimentação escolar. Essa, inclusive, é uma emenda que nossa bancada apresentou no PL que está sendo discutido hoje, que é o PL 174 de 2020, que é um projeto de lei de autoria do governo do estado, do governador, mas que nós melhoramos em muito ele. E já que você citou essa questão, vou citar a nossa emenda aqui, você lê aqui rapidamente. Preservar o atendimento no que tange a alimentação escolar dos alunos da rede pública inseridos na unidade de famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza, nos termos estabelecidos em regulamento, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado pelo chefe do Poder Executivo e a suspensão das aulas no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Então, essa é uma proposta da nossa bancada que melhorou, né, dentre outras, que melhorou o projeto de lei que versa sobre a utilização dos fundos, hoje que está sendo discutido na Assembleia Legislativa virtualmente,
e eu estava aqui participando da Assembleia até agora, da sessão até agora. E a base do governo foi a favor da emenda ou dificultou? Foi, como nós conseguimos inserir algumas emendas, dentre essa, nós vamos votar a favor, porque a gente apresentou um substitutivo, como o substitutivo foi, a gente conseguiu melhorar o projeto do governador, nós vamos votar favorável, né? Porque senão a gente ia votar no nosso substitutivo, se eles não aceitassem as nossas propostas. Ah, então foi consensual na casa, houve consenso. O consenso. Ainda não votou, porque terminou agora há pouco a primeira sessão extraordinária e não terminou a discussão ainda. Vai ter a segunda, mas acredito que deverá ter maioria dos votos para garantir a aprovação desse projeto de lei. Tá. O deputado, hoje, aqui na cidade de Embu-Guaçu, nós temos aqui 62 pessoas sendo avaliadas, ver se tem o Covid-19. 3 já estão confirmados já. Só que nós estamos com uma dificuldade aqui, que eu acho que deve ser a dificuldade das cidades do estado de São Paulo, das pequenas cidades. A pessoa vem, faz o exame de sangue, manda lá no Adolfo Lutz, lá, eles estão demorando mais de 20 dias. E aí os médicos, o que os médicos estão fazendo? Dá um atestado de 14 dias para o cara ficar em casa. Só que passou o 14º dia, o cara tem que trabalhar, e o cara não sabe se ele está com Covid-19, entendeu? Eu não sei se essa é a realidade de outras cidades, eu não sei se isso chegou para o senhor, né? Por isso que é importante, na proposta que a bancada efetuou, naquela de aquisição, né? Aquisição imediata de compra dos exames lá, né? Explica um pouco para a gente isso aí. Então, no nosso plano, o plano que foi apresentado, nós tivemos toda essa preocupação, porque o que você falou, infelizmente, é fato, né? Além da cidade de Embu-Guaçu, em várias cidades do nosso estado, por conta dessa questão que as pessoas vão para o hospital, a avaliação não tem teste, tem a dificuldade de confirmação ou não, vem para casa, ficam 14 dias, e a gente não sabe exatamente se as pessoas contraíram ou não contraíram o vírus. Isso lamentavelmente, o que está acontecendo. Mas nós temos batido no sentido de cobrar, que é nosso papel, nossa atribuição, uma das nossas atribuições, que é fiscalizar e também cobrar o real exercício a aplicação dos recursos. Tá? Então, nós temos cobrado isso para que a gente amenize essa questão que é uma preocupação de todos os deputados. Aqui eu quero dizer para você que é uma preocupação de todos os 94 deputados. A gente não tem feito disputa política, esse não é o momento de fazer disputa política, esse é o momento da gente ser solidário, se preocupar com essa questão de saúde pública, porque realmente essa é uma questão até de humanidade. Mas nós temos cobrado aquilo que é a obrigação do governador. Não basta fazer propaganda, não basta dizer que vai fazer, é preciso fazer, é preciso executar. E, nesse sentido, nós temos sido, de forma incisiva, cobrando do governador aquilo que é a obrigação dele, enquanto Poder Executivo. Vocês têm essa informação chegou para vocês já ou não? Se esses testes vão estar disponíveis daqui a quanto tempo? Existe uma projeção para isso ou não? Eu não tenho essa informação, vereador. Gostaria de tê-la, porque o governador e nem a equipe que coordena essa questão da pandemia no nosso estado, eles não passaram essa informação com previsão. A gente espera que tenha solução quanto antes, em razão da gravidade do problema a cada dia, infelizmente. Tá. Vamos falar um pouco aqui de Embu-Guaçu, né? Eu queria falar rapidamente, se eu posso falar de 2 projetos que eu apresentei, que eu acho importante? Você é o convidado, tem que falar. É que nós estamos nesse tema e eu acho importante falar, porque assim, nós construímos um plano emergencial, como eu já falei, mas cada deputado e deputada, na sua base social, nos seus segmentos onde cada um atua,
apresentou alguns projetos que foram, alguns deles, incorporados pelo plano. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e a sua audiência para mim poder falar aqui de um projeto, dois projetos que eu sei que são importantes. Né? O espaço é seu. Eu tomei a liberdade, vereador, de apresentar um projeto que ganhou o número 157 de 2000, que dispõe sobre autorização de ações concretas do Estado de São Paulo em benefício dos mutuários de programas habitacionais da CDHU. Vocês sabem muito bem que ela é feita para famílias de baixa renda. Nesse momento em que as pessoas não têm condições de pagar suas contas, seja de água, luz, enfim, de sobreviver porque não estão trabalhando e muitas vezes não estão recebendo, ou famílias que sequer tinham renda, viviam na economia informal e agora estão passando por toda a dificuldade, como é que essas famílias vão conseguir pagar a prestação da CDHU? Que é a sua moradia, é a sua cidadania, é a sua dignidade. Né? É um direito social previsto na nossa Constituição Federal. Então, como é que a família... Então, eu apresentei esse projeto para que o Poder Executivo autorize a CDHU a isentar as famílias de baixa renda, portanto, todas da CDHU, do pagamento de suas prestações num período de 4 meses ou enquanto durar a pandemia do Covid-19, coronavírus. Eu acho que esse projeto tem um cunho social, humanitário, porque tenho certeza que as famílias que moram em conjuntos habitacionais da CDHU e de outros conjuntos também, mas em especial do CDHU, têm dificuldades por conta de falta de renda, de não estar trabalhando, de pagar suas prestações. Achei que esse projeto é muito importante e terá uma relevância para aquelas famílias que terão essa dificuldade durante esse período. Na mesma linha, vereador, eu atuo muito, nossa base social atua muito no direito da criança e adolescente, que é uma área de proteção e garantias de direito da criança e adolescente no nosso estado, na cidade, em todo isso, vale para todos os municípios. O CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, tem um fundo específico para aprovação de projetos, né, para essa área, ou seja, para a garantia de direitos, para a proteção de famílias em áreas que estão em vulnerabilidade social. Esse fundo, ele é utilizado para isso. Então, o nosso projeto, que tem o número 222 de 2020, ele tem como objetivo autorizar o Estado de São Paulo a utilizar esse fundo, recursos desse fundo, para atender a criança e adolescente, e famílias com criança e adolescente em vulnerabilidade social. Além disso, a importância de dialogar com o movimento. Ou seja, quem coordena, quem autoriza, nos termos da Lei 8.074, de 21 de outubro de 1992, quem autoriza, esse fundo foi criado, e quem autoriza a disponibilização dele é o CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Então, esse fundo poderá ser utilizado com a anuência, o que é importante para a gente garantir que o Conselho continue fiscalizando, né, além de autorizar a liberação, fiscaliza a execução para que ela não seja desvirtuada, para que o recurso desse fundo seja utilizado exatamente para o seu fim. Então, esses dois projetos, que são urgentes, né, em razões óbvias, né, necessárias, mas que são de muita importância aí por conta dessa crise sanitária, desse problema que estamos enfrentando. Eu achei importante divulgar a apresentação de minha autoria desses dois projetos. A gente vai discutir essa semana, né, provavelmente amanhã é o último dia, porque tem feriado, mas até, no máximo, a semana que vem, nós queremos discutir, né, e aprovar, não só esses dois projetos que são importantes, mas também projeto de outros deputados e deputadas que têm esse cunho de atender essa questão mais urgente, que é de garantir que as pessoas, né, não passem por privações, por dificuldades, em razão da falta de renda. Não, legal, legal. São projetos para o pessoal da ponta, né, deputado? Para quem realmente está precisando, né? O cara que mora no CDHU,
ele tem uma renda baixa, essas pessoas que moram, as pessoas têm um grau de vulnerabilidade elevado, que serão acatados por esse fundo, isso é importante, que são as pessoas da ponta, são as pessoas que vão mais sofrer com essa pandemia, né? Com certeza. O projeto tem esse espírito. O espírito dele é atender exatamente aqueles que mais sofrem, aqueles que mais precisam da mão do Estado, da força do Estado, do apoio do Estado. E o deputado tem mais que obrigação de fazer isso. Esses canais são importantes porque dá a possibilidade de a gente dialogar e falar com algumas pessoas para tentar, porque esses projetos eles não têm uma publicação, né? Então essas conversas são importantes para demonstrar o que vem de fato sendo efetuado no Estado, né, deputado? Sim, por isso que eu falei que eu ia aproveitar a sua audiência para divulgar esses projetos que eu acho que são importantes. Deputado, estamos com um problema no Estado aí, né? O governo do Estado, no dia 18/3, ele fez uma resolução, né, via Secretaria da Educação. O que essa resolução falava? Que ia cancelar todos os contratos das empresas terceirizadas no Estado de São Paulo. Por exemplo, as escolas do Estado de São Paulo, as merendeiras, grande parte são todas terceirizadas. O transporte escolar, né, que é oferecido nos municípios do Estado de São Paulo, praticamente são terceirizados. A limpeza das escolas estaduais, principalmente, praticamente todas terceirizadas. Só para você ter uma ideia, com essa resolução dele, aqui na cidade de Embu-Guaçu, 135 famílias perderam emprego. Perderam emprego. Se você fizer um cálculo no estado de São Paulo, isso vai dar mais de 90 mil trabalhadores. O que o senhor acha, né, dessa atitude? Porque ele vem na televisão e fala do isolamento. Ótimo, temos que se isolar. Aí ele chega e fala, você empresário, não mande nenhum funcionário embora. Ele, com uma canetada, mandou mais de 90 mil trabalhadores embora. Como é que a bancada está vendo isso? Pois é, né? Essa é uma das questões que a gente tem cobrado muito do governador, que às vezes ele quer fazer palanque com o presidente da República, que eu acho que radíssimo o presidente da República, porque não tem respeitado os protocolos e aquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta, mas assim, ele quer fazer essa disputa política, mas deixa de fazer aquilo que é obrigação dele. Não basta ele dizer que todo mundo não é para mandar ninguém embora. Se ele está fazendo, está dando um mau exemplo. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem falado na tribuna, cobrado responsabilidade, porque o governador não pode ficar fazendo política e não pode ficar sendo insensível, achando que esse problema só não pode acontecer com as empresas privadas, particulares, enquanto que ele, ao invés de dar exemplo, ele está sendo um mau exemplo. Isso é um desserviço para o Estado de São Paulo, especialmente para essas pessoas que têm esse trabalho e que dependem dele para sobreviver. Aqui foram mandados embora na cidade de Embu-Guaçu 44 merendeiras, 54 motoristas de ônibus, o monitor de ônibus são mais 54, e as pessoas que prestam serviço de limpeza também tudo cortado. Então a cidade, as pessoas, a economia já não está andando, né, da maneira mais normal possível, né? Por causa, a economia ela já vinha mal. A gente tem que ser bem realista. Já existia um desemprego, já estava passando uma dificuldade econômica. E aí, essa pandemia veio para dificultar. A gente vê as grandes economias do mundo, o Estado agindo, né, de uma maneira propositiva, de tentando manter emprego. E aqui o governo Dória, infelizmente, ele está indo contra aquilo que ele está pedindo. Porque ele pede, toda vez que ele vem publicamente, fala assim, você, empresário, não mande ninguém embora, segure mais um pouco. O que ele fez? Mandou todo mundo embora. E aí, se ele tivesse segurado um pouquinho, esses empresários aí, agora o governo federal está fazendo um programa para você negociar, né? Você paga um pedaço do seguro-desemprego e a empresa pagaria um outro pedaço do salário e não mandaria o cara embora. Né? Então, se ele tivesse esperado mais um pouco, não tivesse dado essa canetada aí, com certeza mais famílias teriam condições de estar empregadas aí.
do governador, como eu falei, ele quer dizer como as pessoas têm que se comportar, só que ele que deveria dar exemplo, não. Eu anotei aqui as informações que você passou, vou fazer um pronunciamento na Assembleia Legislativa, né, no virtual, vou me inscrever para falar e vou encaminhar isso para o governador e para o secretário das pastas competentes de tomar providência, porque não basta a gente falar que tem que ser tomado providência se você não faz a sua ação. Estamos falando de um estado em que a vulnerabilidade social é maior. O nosso estado, eu tenho maior orçamento, tem muito recurso, e era possível perfeitamente garantir que as pessoas não perdessem seu emprego nesse momento tão difícil. Portanto, eu quero repudiar esse comportamento do governador e vou fazer aquilo que tiver a meu alcance para denunciar isso, vereador. Agradeço pelas informações. Pode olhar lá, a resolução 27 do dia 18/3, resolução 27 da Secretaria de Educação, 18/3/2020. Ele, na resolução, depois eu até mando para o senhor pelo WhatsApp, bonitinho, né, essa resolução, que nessa resolução aí, muitas pessoas vão deixar de ganhar sua renda, e isso vai trazer vários problemas, né? Todo mundo já está com medo da doença, imagina você está com medo da doença e não ter dinheiro para comprar o básico, aí complica a situação, né, deputado? Todos nós temos que ser solidário e fazer aquilo que tiver a nosso alcance, né? Quero aproveitar para dizer que você que mora aí numa cidade com renda per capita baixa, com dificuldade, né, das famílias, das pessoas que realmente precisam do apoio da prefeitura e do governo do estado, e você vê esse tipo de comportamento. A gente tem que ser solidário, tem que fazer aquilo que está ao alcance, procurar sempre defender e garantir que os recursos públicos sejam investidos para o público. Então, esse projeto que nós estamos discutindo hoje, você sabe que os fundos do Estado de São Paulo, existem muitos fundos e muito recurso. Só que o governador, ele quer deixar muito solto, ele quer usar o termo poderá ao invés de deverá. Então, a gente sabe que faz muita diferença. Então, nós temos exigido que o governador, governo, poder executivo, deverá tomar as providências. E não é poderá, porque ele quer usar o poderá para ele e o deverá para o empresário, como você mencionou. Ou seja, o empresário não deverá demitir, mas ele poderá demitir. É o que ele está fazendo. Então, essas providências a gente tem que cobrar, a gente tem que exigir e fiscalizar o governador. Porque, assim, não é... E, assim, se tivesse um pouquinho de calma, né? O governo federal agora está abrindo para manter as pessoas empregadas, mesmo diminuindo um pouquinho a renda. Mas é difícil uma merendeira não ganha mais que um salário mínimo, é um salário mínimo e um pouquinho, entendeu? Então foi doído, essa canetada foi doída, e eu reitero, ninguém está falando sobre esse assunto, entendeu, deputado? Porque são muitas pessoas desempregadas em uma canetada só, e são as pessoas da ponta, as pessoas que mais precisam. Uma merendeira não ganha 15 mil reais, ela ganha no máximo 1.200 reais, entendeu? O motorista de ônibus não ganha 20 mil reais, ele ganha no máximo 1.500, 1.600 reais. Você pega lá o rapaz que auxilia ele dentro do ônibus, recebe no máximo um salário mínimo. Uma faxineira de uma escola não ganha mais do que um salário mínimo, é no máximo um salário mínimo. E aí ele vem numa canetada e vem com essa hipocrisia, né? Lógico, a gente não quer fazer um embate político agora. A gente só quer falar as verdades. Eu acho que está certo mesmo, as pessoas têm que se isolar, têm que ficar em casa, têm que respeitar, porque o negócio não está fácil, né? Mas ele poderia dar o exemplo. Ele poderia dar o exemplo. Esse gesto seria importante para a sociedade paulista. Sim, vereador, eu concordo plenamente com você. Como disse, os salários dessas pessoas são pessoas que ganham e depende daquele pouco que ganha para sobreviver. O governador foi insensível quando ele toma uma medida dessa, sem pensar, ou de caso pensado, né, de forma hipócrita, como você falou, mencionou, a tomar uma providência
e prejudicar inúmeras famílias que dependem daquele 1.200, R$ 1.000, 1.500, que seja um salário baixo que a pessoa precisava para suportar, superar esse momento tão difícil que passamos. Então, menos hipocrisia e mais ação. Isso, como disse, não é fazer a disputa política. Nós estamos cobrando aquilo que é de responsabilidade, porque o dinheiro, o recurso, não é do governador, é do Estado. O Estado é suportado, né, pelos impostos que nós pagamos. Então, é disso que nós estamos falando. O governador não pode fazer o que ele quer. Ele não tem um cheque em branco para assinar e colocar o valor que ele achar que deve. Ele tem que respeitar, né, a legislação. E nós acabamos também de aprovar a decretação da calamidade pública no estado de São Paulo e nos municípios, mas porque aí tem a questão da lei 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, e com a decretação de calamidade pública, o governador tem mais flexibilidade, mas isso não quer dizer flexibilidade a irresponsabilidade. Ele vai ter que continuar sendo responsável, porque o dinheiro, como eu disse, não é dele, o dinheiro é do Estado e é para o Estado. E esse momento é um momento de ser solidário e poderia ter esperado mais um pouco, poderia ter, segurado no limite para não prejudicar essas pessoas. Então, sou solidário a essas famílias, essas pessoas que perderam seus empregos, sua única fonte de renda, e vamos tomar alguma providência, vereador, para que a gente consiga, se possível, reverter essa resolução. Mas, se não revertermos, ao menos a gente destinar recursos para a gente atender, e amparar essas famílias que perderam sua renda. Eu queria... O Zé Roberto acabou de colocar uma pergunta aqui. O Zé Roberto está acompanhando a gente aqui também. Obrigado, Zé, está acompanhando a gente aí, Zé. Amanhã é você, Zé. O Zé Roberto, ele colocou aqui ele colocou uma pergunta aqui. Essa pandemia, ela vem demonstrando que, de fato, né, a sociedade brasileira precisa de mais investimento em saneamento ambiental, bem como mais pesquisas na área de saúde, né? E ele falou que a FURP, né, uma empresa empresa pública que produz remédio, né? E eles estão tentando acabar com a FURP. Eu acho que seria uma bandeira importante, bancada, né? Nesse momento está deixando bem claro, deputado, quem vai salvar o coronavírus no Brasil serão as instituições públicas, será o SUS que vai salvar as pessoas, né? Não vai ser o hospital particular, não tem panja para isso, não tem condições técnicas estruturais para isso. É o SUS capengando que vai conseguir resolver. E lembrando, né, que de 2016 para cá, com a PEC 95, se essa PEC 95, a PEC do teto de gastos, não fosse aprovada, hoje o Ministério da Saúde teria 22 bilhões a mais para enfrentar esse problema, né? Mas a questão que eu quero falar para o senhor, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de regulação fundiária, né, que é a sua praça, que você surfa melhor nela, né? A bancada, ela está tomando alguma ação, vai ter alguma ação em relação à defesa da FURP, que é uma instituição extremamente importante para a sociedade paulista, né, do estado todo. Sim, vereador, eu quero dizer que o SUS, o nosso maior convênio é a defesa do SUS, porque é o SUS que atende especialmente aquelas pessoas que mais precisam, né, que aqueles que estão menos amparados, que precisam do apoio do Estado. A PEC 95, que foi a PEC da maldade, né, que congelou por 20 anos recursos da saúde pública e da educação e de outras áreas, mas aqui em especial da saúde pública, realmente foi uma maldade dos governos de direita e extrema-direita do Brasil, de direita e que agora, pela extrema-direita, conservam esse tipo de retirada de direitos, a cada vez mais a retirada de direitos. Então, o congelamento desses recursos realmente prejudicou, e se não tivesse acontecido isso, hoje, quem sabe, estaríamos numa situação um tanto melhor, um tanto menos crítica. Vou dizer melhor porque
nada é bom numa situação como essa de saúde pública. Mas eu quero repudiar esse tipo de desgoverno que quer a cada vez mais prejudicar os trabalhadores, especialmente aqueles que precisam do SUS. E a FURP é uma defesa nossa. Nós sempre defendemos, né, a FURP porque é uma empresa pública, uma empresa que produz remédio, que garante saúde pública para o nosso Estado. Então, o PT sempre esteve à frente em defesa, né, das empresas públicas, que realmente faz a defesa dos trabalhadores e dos servidores. Né? Nesse caso, a gente está sempre brigando na Assembleia Legislativa, brigando no sentido de fazer a disputa política, ideológica, porque nós acreditamos na defesa de empresas públicas que realmente melhoram a vida das pessoas. E a FURP tem um papel fundamental na saúde pública. Nossa bancada sempre esteve defendendo, né, a FURP por conta que a saúde, o remédio gratuito, né, atende especialmente aqueles que estão na ponta, aqueles que estão em maior vulnerabilidade social e precisando muitas vezes do remédio para hipertensão, remédio para diabetes, remédio para todos os problemas que nossa sociedade, né, tem muito doente, infelizmente, e o Estado precisa garantir esse direito. Então, nós somos defensores da FURP, porque é assim que os trabalhadores sofrerão menos, porque se não tiver uma empresa que produz remédio gratuito, a gente realmente vê uma sociedade mais doente e sem dinheiro para comprar, por conta da economia que não cresce, pelo contrário, e agora a gente não sabe nem como é que vai ficar. Deputado, municípios como o de Imbuguaçu, que tem um orçamento bem restrito, que as demandas sociais elas são iguais a todos os lugares pobres do Brasil, né? Nós dependemos demais das emendas impositivas. Existe algum gesto do governo do Estado para liberar as emendas impositivas para a saúde, uma velocidade maior, ou ele não fez nada ainda? Só para você ter uma ideia, o governo federal mandou 98 milhões de reais para o estado de São Paulo, certo? Aí o estado que vai dividir entre os municípios. Sabe quanto é que o Iguaçu recebeu? 49 mil para enfrentar a pandemia. Aí não tem jeito, pô. Aí, e as emendas impositivas serão importantes nesse ponto. Você tem alguma novidade para a gente aí ou não? Tem sim, vereador. Foi bom você citar esse exemplo. Eu já havia, antes da decisão do governo, de alguma decisão que ele tomou, a gente já havia pedido que o governo tomasse, a Casa Civil e a liderança do governo na Assembleia, tomasse providência administrativa no sentido de liberar, né, antecipar, melhor dizendo, as emendas impositivas que eu apresentei, para todas que eu apresentei. Cada deputado tem 50% das suas emendas impositivas para a saúde, destinadas para a saúde. Eu falei, eu quero as minhas emendas liberadas para usar no combate ao coronavírus. Então, isso foi ganhando, foi soando bem com todos os deputados, né? E nós temos um grupo dos deputados e muitos concordaram, reivindicaram isso aí. Hoje existe lá na Assembleia um acordo de lideranças, porque isso é um assunto que é tranquilo, de liberar 243 milhões aproximadamente, né, de emendas impositivas de todos os deputados. Não é nem liberar, é antecipar as emendas impositivas. Inclusive, em Iguaçu, eu tenho emenda impositiva para a saúde e o compromisso desse deputado, o compromisso, né, para que libere, antecipe a liberação para ser utilizado no combate ao coronavírus. Então, é um compromisso nosso, da nossa bancada, e isso soou bem lá na Assembleia. O líder do governo está cuidando disso, por decisão, assim, cobrança de cada um de nós aqui, para que a gente possamos ter esse recurso. Os municípios pobres, como o caso de Imbuguaçu, tem esse recurso para ser utilizado desde já no combate ao coronavírus Covid-19. E assim, a gente vê empenho aqui da secretária da Saúde, a Dalva, que ela está empenhada, só que ela está com muita dificuldade. As dificuldades são normais, né? Só que agora surgiu uma coisa nova e isso é importante para os municípios. Deputado, vamos falar um pouquinho de uma coisa que o senhor participou bem aqui na cidade, né? Sobre o processo de regularização fundiária, né?
A gente iniciamos esse pontapé aqui, o senhor, com o empenho do seu gabinete, o município de Embu-Guaçu era o único município da região metropolitana aqui de São Paulo que não tinha um convênio com o programa Cidade Legal, né? Aí o senhor mexeu os pauzinhos, foi lá no gabinete, colocou o pau na mesa lá, gritou, esperneou, aí a cidade de Embu-Guaçu já é conveniada, né? Explica para a gente a importância disso, deputado. Vereador, vários municípios da Grande São Paulo têm problemas, né, de regularização, ou seja, de áreas que foram ocupadas, que foram vendidas, enfim, que as famílias, por falta de condições de comprar uma moradia regularizada, foram obrigados a comprar uma casa ou um terreno em uma área ainda não regularizada. E o governo do estado não pode fechar os olhos para isso. As prefeituras, às vezes, fecham os olhos para isso. E eu vou fazer um comentário, uma constatação. E você nós tivemos audiências públicas na cidade aí, e nós vimos que a prefeitura de Embu-Guaçu, sequer secretaria de habitação tem, né? Sequer uma secretaria constituiu, dada a importância que ela dá para essa questão. Então, essa é uma coisa que o seu mandato, que é o nosso mandato popular na cidade, tem essa como uma das suas bandeiras do mandato. Então, essa questão da regularização é importante, porque ela dá, além da dignidade, que é o que toda moradia garante, ela dá segurança jurídica. Ou seja, a pessoa não fica preocupada, após ela ter sua escritura, ela não fica preocupada se ela ação de posse amanhã, uma ação de reintegração de posse. Então, isso permite com que a família tenha a chamada segurança jurídica, que é o seu documento, que é a certeza de que você vai passar, você vai partir dessa para outra, vai dar segurança para a sua família. Então, essa é uma bandeira do nosso mandato. Eu verifiquei nas audiências públicas que eu participei na Câmara Municipal de Embu-Guaçu, que precisava que esse programa, que é do governo do estado, denominado Cidade Legal, conveniasse com o município, para que a gente pudesse dialogar e apresentar, inclusive, recursos para a regularização de loteamentos de áreas irregulares no município era lotado. Fizemos uma reunião com a Secretaria de Habitação do Estado e o programa Cidade, programa que dá suporte, que apoia os municípios, que faz com que o município tenha mais condições para ajudar na questão da regularização, ele tivesse um convênio com o município. Foi assinado o convênio com o município, tem, salvo o melhor juízo, 18, né? 18 núcleos inseridos. 22. São 22 aqui. 22 núcleos incluídos na cidade, e apresentei uma emenda parlamentar de 300 mil reais, é isso? 300 mil reais, estou cobrando o pagamento delas, para quê? Para que a gente utilize esse recurso no município de Embu-Guaçu. Para quê? Para dar dignidade, para dar segurança jurídica, para que as pessoas não sofram com esse fantasma que é a possibilidade de ter uma reintegração de posse e eles perderam a moradia que construíram com muito sacrifício. Então, esse é um compromisso nosso, vereador, no município, é um compromisso com a cidade, e eu quero, né, esse ano já tem recurso, no próximo ano vai ter mais, e a gente quer fortalecer cada vez mais o município de Embu-Guaçu e ajudar a regularizar. Agora, é preciso ter uma secretaria de habitação, é preciso ter uma secretaria para que essa secretaria coordene esse processo. E eu quero estar junto, né, com você na cidade para a gente construir essas políticas públicas. Em relação é uma segurança jurídica, né, que é a mais importante para mim, e tem outras coisas também, deputado. Aqui na cidade de Embu-Guaçu, o que acontece? O cara mora aqui no sul, na zona sul de São Paulo. Aí ele vem para cá, lá na zona sul de São Paulo, vai pagar lá 150 mil, 200 mil reais num terreno de 250 metros. Aqui em Embu-Guaçu, com esse dinheiro, ele consegue comprar um terreno de quase 5 mil metros. Então, assim, ele vem para cá porque resolve o sonho dele. Só quando ele compra o terreno, aí é um contrato de compra e venda, aí tem
alguns vendedores sem escrúpulo nenhum, vende para 3, 4 pessoas o mesmo terreno, e aí o cara compra o terreno, começa a construir a casa dele, aí vai pedir uma água, não consegue ligar a água. Vai pedir uma luz, não consegue ligar a luz. Então, a importância da regularização fundiária, basicamente, é o quê? Você consegue dar uma estrutura, uma infraestrutura para o cara viver. Né? Se ele tem um bem e tem uma escritura, essa escritura vai fazer com que o senhor, por exemplo, consiga mandar uma emenda para abrir uma UBS perto da casa dele, né? Para ter uma polícia perto da casa dele. Então, a regularização ela traz várias conquistas, né? E a cidade de Bugaçu fica muito, mas muito agradecida, né, pelos 300 mil reais que o senhor mandou para a gente aí, tá aprovado no orçamento. Agora, passando esse problema do Covid aí, com certeza o governador vai ter que enviar para cá e nós vamos cobrar aqui da prefeita para ela alocar esse recurso da melhor maneira possível para tentar minimizar. É lógico, a regularização fundiária em Bugaçu não vai ser resolvida de um dia para o outro, mas nós temos que começar. Isso vai ser um dos discursos nossos aqui, deputado, a nossa pré-campanha. Né? Nós vamos falar por que tem que regularizar a cidade? Para a gente conseguir mais recursos para a cidade, dar cidadania para as pessoas. É um tema espinhoso, porque aqueles caras que fazem maldade, vendem 5 vezes o mesmo terreno para 5 pessoas diferentes, nós vamos acabar com a farra do boi. Nós vamos dar o quê? Segurança para aquele cara que está querendo vir para a cidade de Bugaçu, ter seu imóvel de uma maneira legal, correta e solidária. Muito bem, vereador. Eu falei da segurança jurídica, mas assim, até chegarmos à segurança jurídica, é preciso as condições de habitabilidade, né? A infraestrutura, né? O CEP na rua, a energia elétrica, a iluminação pública, a rede de água, a rede de esgoto, ou seja, a infraestrutura necessária para a gente ter uma moradia digna e segura de ter o posto policial, de ter a circulação da polícia militar passando para garantir segurança para as pessoas, enfim, para que as pessoas tenham. Deputado, a internet do senhor não está boa, não. Diz que aí, vereador. Estou escutando, pode falar, estou escutando. Está me ouvindo, tá? Que eu achei que você não estava ouvindo. Eu estava falando que a minha militância começou exatamente nessa área. Quando eu comprei um terreno, achando que estava resolvendo o meu problema de moradia, como você falou aí. E, na verdade, você não toma cuidado, você compra um problema. Porque aí, o que tinha depois, o que me ofereceram depois? Uma bela doação de reintegração de posse. Foi aí que começou a nossa luta para organizar a sociedade, para organizar através da Associação de Moradores, para ir na Câmara Municipal, né, cobrar e pedir para os vereadores apoio, para ir na Prefeitura, para a gente poder organizar a sociedade para ter a regularização. Então, é um processo que envolve a comunidade, as câmaras municipais, envolve as prefeituras, envolve a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. Ou seja, nós temos um compromisso com essa bandeira e em Bugaçu, né, certamente terá prefeito comprometido com essa área, né, com essa questão, e eu quero trabalhar para ajudar nesse processo, e eu tenho certeza que você, vereador, vai, né, ajudar muitas famílias na cidade de Bugaçu, e conto com esse deputado. Pode contar comigo, nós vamos caminhar juntos nessa toada aí para a gente regularizar, né, todos os núcleos lá aí na cidade de Bugaçu. Deputado, tem tem 2 perguntas. O Zé Roberto fez uma pergunta aqui, tem mais uma outra minha. Vou para não atrapalhar muito o senhor aí. Ó, imagina, um prazer. A Sabesp, né, ela deveria priorizar, né, as cidades que estão dentro das bacias Billings e Guarapiranga, né, com um programa consistente, pois a regulação fundiária fica travada, pois a infraestrutura é condicionada para aprovação e registro do imóvel. Resumindo, o que acontece? A Sabesp vem, explora o rio em Bugaçu, explora os rios que fornecem água para a represa Billings e não dá nenhum retorno de infraestrutura.
Eu acho que seria uma sugestão levantar uma bandeira para dar umas cutucadas na Sabesp, porque ela ganha muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, deputado. 60% da represa Guarapiranga vem do Rio Embu-Guaçu. Isso fornece água para 3 milhões de pessoas na Zona Sul de São Paulo. E Embu-Guaçu recebe o que da Sabesp? Absolutamente nada. Entendeu? Isso, o Rio Grande da Serra também é assim, que fornece água lá para a represa Billy. Então, esses municípios, eles geram matéria-prima e não tem retorno nenhum. Realmente a Sabesp, o conceito e o espírito da Sabesp precisa ser revisto, porque a Sabesp não pode ser uma empresa para dar lucro. Nós estamos falando de uma empresa de saneamento básico e saúde pública. Mas não é esse o espírito da Sabesp, infelizmente. Como você bem falou, ela explora o município, retira a água do município e não devolve nada para o município. Por quê? Porque o lucro vai para a Bolsa de Valores, para gerar lucros. Nós estamos fazendo essa discussão na Assembleia, e a gente ia fazer uma audiência pública, mas por conta dessa pandemia a gente suspendeu e vamos retomar assim que terminar essa pandemia, sobre a revisão das tarifas da Sabesp. Porque não é possível que a Sabesp queira só ter lucro e não tenha compromisso com as famílias que mais precisam de água, porque a água é vida. Usar racionalmente a água é uma defesa nossa. Agora, a água é vida e necessidade para todas as famílias. Então, essa ideia da Sabesp, explorar os municípios, pegar a água dos municípios e não devolver nada, a gente precisa comprar essa briga. E eu gosto de briga, viu, vereador? Eu gosto de briga. Então, estamos juntos nessa briga aí. Conte comigo, vamos pensar de uma maneira da gente cobrar da Sabesp o retorno que o povo de Embu-Guaçu, que os municípios de Embu-Guaçu merecem. Além de Embu-Guaçu, os outros municípios, mas em especial o município de Embu-Guaçu. Deputado, antes, Edvilma, tia Didi, obrigado por estar assistindo a gente aí, minha gatona. Ô, deputado, o orçamento que foi aprovado na Assembleia para esse ano é de 239 bilhões de reais. Né? Você pega lá a saúde, quanto é que veio para a saúde? 24,4 bilhões, que representa 10,2%. A lei fala que tem que ser 10, eles colocaram 10,2%. A educação, 32 bilhões, que é 13% disso aí. Aí você pega a habitação, é 0,7 bilhão, é menos de 1 bilhão, e corresponde a 0,31% do orçamento. Desenvolvimento social, né? É 0,8 bilhões, e corresponde a 0,37% do orçamento. Aí você pega a Administração Geral do Estado, são 74,8 bilhões. Isso representa quase um terço do orçamento. Com esse problema do coronavírus, oi, Kátia, beijão, minha querida. Com esse problema do coronavírus, o senhor acredita que teremos uma mudança, né, de olhar na gestão pública? Por quê? Essas pessoas que têm problema de habitação, se o coronavírus chegar lá, explode. As caras tudo montuada, vai explodir. O senhor acredita que esse problema que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo vai mudar o perfil, né, do gestor, do cara que manda mesmo no Estado? Porque eles são contra a intervenção do Estado, né? O governo não pode intervir, mas é o governo que vai resolver esse problema. O que o senhor acha de tudo isso aí? Vereador, quando estávamos discutindo o orçamento do Estado de São Paulo, que é essa fortaleza de 239 bilhões, é evidente que recursos carimbados para a saúde e para a educação já estão previstos em lei. Mas essa questão da habitação, nós batemos muito, porque o governo não gasta o dinheiro, e aí quando chega no outro ano, ele apresenta menos. Ou seja, ele é incompetente, porque não gasta o recurso, e aí a impressão que dá é que não precisa. E não é verdade. Lógico que precisa, porque você acabou de falar das famílias que precisam da intervenção do Estado. Então, é uma cobrança nossa, constante da nossa bancada, e na aprovação do orçamento nós votamos contrária a essa forma de distribuir a riqueza, né, e o orçamento público, que é nosso, dos nossos impostos,
nós votamos contrário. Não tinha como a gente votar a favor dessa distribuição. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores fez lá a sua proposta, eles não aceitaram, nós fomos votos vencidos, mas, assim, não era possível nós compartilharmos com essa forma de querer distribuir a riqueza e o dinheiro que é público, que é das pessoas. Eu espero que, com essa pandemia, esse problema que está assola a gente, os governantes, em destaque, em especial aqui o governador do estado de São Paulo, tem um pouco mais de sensibilidade. E nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar a responsabilidade e investimento dos recursos que é público, especialmente nas áreas mais carentes, onde as pessoas mais precisam. Pode contar com esse combativo deputado aqui, que não dará moleza lá na tribuna da Assembleia Legislativa. Deputado, queria agradecer aí o espaço, né? O bate-papo foi espetacular. Desejo para o senhor aí muito sucesso nessa empreitada, que o sucesso do senhor é o sucesso das pessoas que mais precisam no estado de São Paulo. Abração e se cuida, meu querido. Obrigado, vereador. Obrigado ao povo de Embu Guaçu. Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe a cada um. E estarei sempre à disposição, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Conte sempre comigo. Abraço, meu querido. Tchau, tchau. Abraço também. Tudo de bom.